Olá pessoal, agora a gente vai ver plano inclinado. Bom, o que seria um plano inclinado? Pensa, ladeira, um morro, né? Uma rua que é um morrozinho. Isso é um plano inclinado, tá? É, observa uma rampazinha que o sujeito colocou para poder colocar o caixote, esse caixote em cima do caminhão aqui. Isso é um plano inclinado. Inclinado em relação a quê? Ao plano horizontal, quer dizer, faz um ângulo de inclinação em relação ao plano horizontal, certo? Igual, por exemplo, essa ladeira aqui, se a gente fosse analisar ela como um plano inclinado, a gente teria que fazer uma seção, que seria uma secção, um corte lateral, para poder a gente analisar ela lateralmente. A gente ia ver uma coisa mais ou menos assim, ó, a parte mais baixa dela aqui e a parte mais alta aqui. Então, em função desse desnível, ela tem uma inclinação, ó, esse ângulo θ aqui, olha, certo? Então, plano inclinado nada mais é do que pode ser um morro, uma ladeira, uma rampa, onde você tem uma inclinação em relação a um plano horizontal, um nível mais baixo, ok? Bom, e o que vai atuar aí, principalmente vai fazer com que haja movimento ou dificultar o movimento, é a força-peso. Só que a gente vai fazer uma coisa aqui. Vamos pegar aqui ó, um plano inclinado, que normalmente vai vir representado como se fosse um triângulo retângulo, tá? E aí vamos colocar um bloco aqui, ok? Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e projetar todas as forças no eixo y em relação, ó, y em relação à inclinação aqui. Então, ó, isso aqui seria o eixo y e aqui seria o x. Então eu vou projetar todas as forças em função de y e x, ok? Então, ó, força-peso, lembra? A força-peso a gente já viu isso, inclusive. É sempre perpendicular ao plano horizontal. Então, o plano horizontal está aqui embaixo. Aqui é o plano horizontal. Então, ela é perpendicular e sempre voltada para baixo, ok? Mas a gente não vai utilizar o peso, a gente vai utilizar as componentes da força-peso, ok? Então, a gente vai pegar e fazer o que? Olha, vamos lembrar, ó. Como é que eu vou projetar a força-peso no eixo X, por exemplo? Então eu vou lá na extremidade do peso e vou traçar uma perpendicular ao eixo X, certo? Para limitar até onde ela vai, a componente X. A mesma coisa eu faço com Y, na extremidade do peso, eu vou numa perpendicular até o eixo Y. Então está limitado até onde eu tracei a reta, até aqui e aqui, olha. Então vamos lá, ó. O PX, a componente X, ó, vem até aqui, e o PY vem até aqui, ok? No caso, observa que esse PY vai pressionar o bloco contra o plano inclinado, vai fazer com que esse plano faça uma força sobre ele, que seria normal. Okay? Então a normal se opõe ao PY. Nesse caso aqui, a normal tem o mesmo valor de PY, não o valor do peso, tem o mesmo valor da componente PY, que seria uma das duas componentes da força-peso. Ok? Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui um ângulo aqui, ó, ângulo alfa. Porque presta atenção, tem um ângulo de inclinação θ aqui do plano inclinado, certo? Em relação ao plano horizontal. Então ele é inclinado, o ângulo θ em relação ao plano horizontal. Observa esse triângulo aqui, ó, triângulo aqui, exatamente aqui. Então eu coloquei o ângulo alfa aqui. Todo mundo entende que aqui vai ser 90 graus, né? Aqui é 90 graus, não é isso? 90 graus. Então alfa mais 90 mais θ dá 180, ok? Beleza. Agora, se eu pegasse esse triângulo menor aqui, ó, esse menorzinho aqui, ó, esse aqui, ó, se aqui é θ, digo θ não, alfa, né? Aqui é 90, não é? Todo mundo entende que aqui tem que ser θ, então, porque é igual esse triângulo maior aqui, olha. Se é alfa, aqui é 90, aqui é θ, alfa 90, aqui é θ também, ok? Agora vamos gastar um bocadinho da matemática de vocês, olha. Ângulos alternos e internos são iguais, ok? Tudo isso para encontrar esse ângulo aqui, ó, que
vale θ, que é o mesmo valor desse ângulo aqui, né? Ó. Esses dois ângulos têm o mesmo valor. Por que isso? Vocês vão entender por que agora. Lembra de vetores? A gente pode pegar um vetor, projetar ele onde a gente quiser, igual estava aqui, o px, né? Está aqui o px. Eu posso projetá-lo cá embaixo, desde que eu não mude direção, sentido e o módulo dele. Mas tudo isso para me informar o que aqui? Um triângulo retângulo. Eu tenho esse ângulo aqui, θ. Aqui é 90 graus, né? Aqui é 90 graus. E aqui não importa, não preciso saber, eu preciso observar esse ângulo aqui. Então eu vou fazer tudo em função desse ângulo, que é o que? O valor desse ângulo, que normalmente vai ser dado. O enunciado normalmente vai te dar o valor desse ângulo, você vai descobrir que é esse mesmo ângulo. Mas isso tudo para quê? Vamos lá. Ó. Seno de θ não é o cateto oposto, que é px, pela hipotenusa, que é o peso aqui, olha. Logo, px, a componente px da força-peso vai ser o quê? Multiplicando o cruzado, peso vezes o seno. É isso que a gente precisa. Então, a fórmula que a gente encontrou, eu demonstrei onde a gente achou o θ para vocês entenderem por que a gente utiliza θ aqui, quando é dado o valor de θ, alfa, o que for, esse ângulo de inclinação, por que a gente utiliza ele aqui? Então, eu demonstrei justamente a matemática da coisa aí, né? Agora presta atenção. E o cosseno do ângulo? Não seria o cateto adjacente, que é o PY, sobre a hipotenusa, que é o peso? Ok? Então, ó, vamos lembrar que eu acabei de falar agora mesmo. Normal tem o mesmo valor do peso. Logo, o peso não, PY, né, na verdade, que é uma componente da força-peso. Logo, multiplicando cruzado aqui, olha, PY não é peso vezes o cosseno? Também eu posso dizer que normal é peso vezes o cosseno. Isso aqui vai ser importante quando a gente vai ter que utilizar a aplicação das leis de Newton para plano inclinado, quando considerar atrito, tá? Porque eu vou precisar desse valor aqui. Então isso aqui a gente vai precisar quando tiver atrito, ok? Vamos aqui, vamos representar aqui, olha, o que seria a aceleração, né, de um bloco de massa m. Ele é abandonado num plano inclinado, né, de acordo com a figura aqui, né? A gente vai desprezar no primeiro momento qualquer tipo de atrito. Eu quero que represente a aceleração desse bloco, considerando que a aceleração da gravidade é z. É g, na verdade, né? Então, vamos lá. Força resultante é igual massa vezes aceleração. Ok? Observa que a gente vai fazer desaparecer o peso aqui, porque, na verdade, o que a gente vai utilizar são as componentes px e py. Ao utilizar px e py, eu estou utilizando o peso, porque na verdade o peso é a soma desses dois vetores. Ok? Py e normal anula, lembra? Py e normal tem o mesmo valor. Ok? O que me sobra aqui para resultante? É o px. Se eu não estou considerando atrito, o que sobrou é o px, que é igual a massa m vezes a aceleração, que é o que eu quero representar. Ok? Vamos lembrar que px é peso vezes o seno do ângulo. Então, vamos lá. O que é px? É a massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração, né? Px também é o peso vezes o seno, né? Peso vezes o seno do ângulo, seno de inclinação. Certo? Então, eu vou isolar o A aqui e o M eu vou passar para o outro lado dividindo. E o peso, vamos lembrar que é M vezes G. Então vai ficar M vezes G vezes seno de θ e o M passa dividindo para o outro lado. M com M simplifica, A é igual a G vezes seno de θ. Observa. Quer dizer, se você tiver o G, vamos supor que seja 10, e o ângulo que fosse 30, por exemplo, seno de 30 é o que? 0,5, né? Que é meio, né? E o G é 10, então 10 vezes meio daria o quê? 5 metros por segundo ao quadrado. Independentemente do valor de G e do ângulo, então, de que maneira você vai resolver para calcular a aceleração quando tem um exercício de um plano inclinado, onde um objeto é abandonado no plano inclinado, ele vai descer, a gente vai desprezar a força de atrito, sempre vai cair nisso aqui. Sempre vai cair nisso aqui. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Então eu tenho um bloco de massa m que é abandonado num plano inclinado, de acordo com a figura ao lado, e o coeficiente de atrito é μ. Ó, então eu
Agora eu vou considerar que tem atrito. Tá? Então eu quero que represente também o que? A aceleração. Vou considerar que a aceleração da gravidade é g. Então, novamente, a gente não vai dar valores. A gente vai fazer igual fez no exemplo anterior ali, só fazer a representação, a equação, né? A gente está generalizando a coisa. Sabendo fazer isso que eu estou mostrando para vocês, gente, vocês conseguem fazer independente do valor que foi estabelecido para o exercício, né? Que vocês forem fazer. Então, vamos lá. Vou representar aqui a força de atrito. Então, o bloco está descendo, ele vai descer, então a força de atrito é contrária ao deslizamento dele, ok? Então o deslizamento é para baixo, então a força de atrito para cima, então a força de atrito vai ser negativa, o Px vai ser positivo, ok? Força resultante é igual massa vezes aceleração, tá? Eu vou desaparecer com o peso aqui, porque o que eu vou representar é Px e Py. Ao utilizar Px e Py, eu estou utilizando o peso, lembra? Px mais Py, o vetor Px mais o vetor Py é o vetor peso, ok? Olha bem, o Px vai ser positivo aqui, porque o deslizamento, ou objeto, melhor dizendo, ele está deslocando para baixo, né? Para baixo, ok? Já a força de atrito é contrário ao deslocamento, vai ser negativo, como eu já tinha colocado para vocês aqui, né? Bom, Py normal teria o mesmo valor, anula. O que sobrou então? Px e força de atrito. Então a força resultante vai ser Px menos a força de atrito, que é igual a massa vezes aceleração. Ok? Px é peso vezes o seno de θ, né? O seno da inclinação. Tá? A força de atrito é μ vezes normal. Né? O μ vai ser μ mesmo, né? Normal vai ser o m vezes g vezes o cosseno do ângulo. Por quê? Porque lembra, o PY tem o mesmo valor da normal. O PY é o peso vezes o cosseno de θ. Então, normal é peso vezes o cosseno de θ. Ok? Então, vai ficar ó, Px, peso vezes o seno de θ, menos a força de atrito, que é μ vezes normal, ou seja, μ vezes o peso vezes o cosseno de θ, que é igual a massa vezes a aceleração. Ok? A gente substitui agora peso, m, no caso aqui, ó, o m vezes a, melhor dizendo, a gente inverte. M vezes a passa para a esquerda a igualdade. Esse peso vezes seno de θ menos μ vezes peso vezes cosseno de θ passa para o outro lado da igualdade. Só que agora, ao invés de peso, eu vou colocar m vezes g. Ó. Em vez de peso, eu vou colocar m vezes g. É a única coisa que mudou aqui, né? Vou colocar o m e o g em evidência aqui, né? Coloquei o m e o g em evidência, então ficou mg vezes, entre parênteses, seno de θ menos μ vezes o cosseno de θ. Ok? Vou isolar o A, então vai ficar mg, entre parênteses, seno de θ menos μ vezes o cosseno de θ dividido por m. M por n simplifica, né? Aí o que sobra no final da história? A igual a aceleração da gravidade vezes, entre parênteses, o seno do ângulo de inclinação menos o coeficiente de atrito vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Tá? Então, se eu tiver o ângulo, ó, eu vou ter o seno e o cosseno desse ângulo. Se eu tiver o μ e tiver o g, eu vou determinar o que seria a aceleração. Ok? Então, é o que eu estou falando. Tendo a equação, você resolve qualquer exercício desse tipo aqui, desde que você tenha os dados. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Terceiro aqui, ó, um bloco de massa m é colocado num plano inclinado, sofre a ação de uma força F para cima, tá? De acordo com a figura. O coeficiente de atrito é μ, representa a aceleração do corpo durante a subida, então ele está subindo, ok? Então o bloco não está descendo, ele está subindo. Considere a aceleração da gravidade g. Tá? Então, ó, se ele está subindo, significa que a força F que foi feita é maior que Px e que a força de atrito, porque se o deslizamento é para cima, lembra, a força de atrito é para baixo, né? Então o deslocamento do corpo é para cima, ok? Beleza. Então força igual massa vezes aceleração, né? Vamos lembrar que
Ó, o PX aqui ele vai ser negativo, porque é contrário ao deslocamento, a força de atrito negativo, porque é contrário ao deslocamento, né? Então o PX é negativo, força de atrito negativo. E a força F vai ser o que? Positivo, porque é favorável ao deslocamento. Ok? Bom, vamos desaparecer com peso. Que quando eu digo desaparecer, gente, entenda-se que eu desapareci com a representação do vetor para facilitar o entendimento de vocês, porque o peso continua aqui. Ó, quando eu somo vetor PY com vetor PX, é justamente o peso. Então não preciso deixar o peso aqui, porque já está representado pela soma desses dois vetores, PX e PY. Ok? Bom, PY normal anula. Tá? Então o que sobrou para efeito de resultante? F que é positivo, força de atrito que é negativo, e Px que é negativo. Então ó, F menos Px menos força de atrito que é igual a massa vezes aceleração. Tá? Então Px, vamos lembrar que é peso vezes o seno de θ, força de atrito é μ vezes normal, né? A normal é o peso vezes o cosseno de θ, porque a normal é o mesmo valor de PY, que é o peso vezes o cosseno de θ, não é isso? Então vai ficar F menos Px, peso vezes o seno de θ, menos força de atrito é μ vezes normal, isso tudo aqui é normal, né? Que é igual a massa vezes aceleração. Vou passar esse m vezes a para a esquerda e tudo isso que está da esquerda da igualdade para a direita. Então, ó, F menos mg vezes seno de θ. Por que mg e não peso? Bom, mg é o peso, né? Menos μ vezes mg, que seria o peso aqui novamente, vezes o cosseno de θ. Ok? Bom, agora eu não vou colocar em evidência m. Por quê? Porque tem um F intruso aqui, então eu não posso colocar ele em evidência, né? Então, o que acontece? A aceleração vai ser igual. Isolando aqui, eu passo o m para o outro lado da igualdade. Fica F menos mg vezes seno de θ menos mg vezes cosseno de θ dividido por m. Ok? Bom, mais um exemplo aqui. Ó, eu tenho um bloco de massa m, ele desce o plano com velocidade constante. Qual a relação entre Px e a força de atrito? Quantas vezes Px é maior, ou menor, ou igual, sei lá, em relação à força de atrito? Ok? É isso que está pedindo aqui. Tá? Então vamos lá. Ó, PY e normal anula. Ok? Deslocamento é para baixo. Força de atrito vai ser negativo e o Px é positivo. Ok? O enunciado diz que o bloco desce o plano inclinado com velocidade constante. V é constante, então logo a aceleração é igual a zero. Princípio fundamental da dinâmica, força resultante igual a massa vezes aceleração. Peso normal anulou, o que sobrou? Px e força de atrito. Px é positivo, força de atrito é negativo, então isso é a força resultante, que é igual a massa vezes aceleração. Como a aceleração é zero, eu vou ter m vezes zero, que vai dar zero. Logo, qual é a relação entre Px e força de atrito? Px é igual a menos a força de atrito. Ok? Bom, vamos para o quinto exemplo aqui, gente. Ó, os blocos possuem massas, esses blocos aqui A e B, né, possuem massas MA 2 kg e MB 1 kg. Além da força peso do bloco B, existe uma outra força adicional atuante sobre o bloco B aqui para baixo, tá? Que é a força F, cujo valor é de 3 newtons, tá, gente? Apesar de estar aqui 1, vamos considerar que seja 3 newtons, ok? Então, essa força de 3 newtons está aplicada verticalmente para baixo. Sobre o bloco B, é como mostra a figura, né? Então, beleza. Vamos identificar aqui, ó, as forças, né? Ó. Vamos lá.
PY sobre o bloco A, né? PX sobre o bloco A, essas duas forças representam o que seria o quê? O peso. Então o peso do bloco A já está aqui representado. Peso do bloco B, certo? Normal sobre o bloco A, que o bloco A está apoiado. Eu vou considerar que a normal é negativo. O PY sobre o bloco A é positivo e a normal negativo. Lembrando que essas duas forças têm o mesmo valor, tá? Bom, tração sobre o bloco A e tração sobre o bloco B. Ok? Eu considerei normal negativo aqui porque, na verdade, já considerei como negativo e eu posso considerar isso porque não tem deslocamento aqui ó, em relação perpendicular ao plano inclinado. Ok? Mas as outras forças, observa que eu não coloquei o sinal porque eu não sei para onde é o deslocamento. Então eu vou considerar aqui agora Px primeiro. Ó, o peso Px de A, né, o peso de A vezes o seno de θ. Então Px de A é igual a 20 vezes 0,5. Então Px de A é igual a 10 newtons. Ok? Beleza. Peso de B agora. Peso de B é o que? A massa dele vezes G, que é 10. Então peso de B é 10 newtons. Então, observa que eu concluo com isso que ó, o bloco A vai deslocar para cima e o B para baixo. Porque ó, quando eu somo ó, o peso de B com a força F, eu vou obter aqui 3, né? 13, melhor dizendo. 10 mais 3, 13. E o Px ele tem 10. Ok? Então o que acontece? Isso indica que o bloco B desce e arrasta o A para cima. Então Px sobre A vai ficar negativo. A tração sobre B vai ficar negativo. Ok? Agora deu para mim identificar o que seria positivo e negativo. Ó, Py sobre A e normal sobre A eu posso anular. Ok? Tração e tração aqui eu posso anular também. Então minha força resultante vai ser o quê? F, favorável ao deslocamento positivo, P de B, favorável ao deslocamento positivo, Px de A negativo, né? Que é igual a massa de A mais de B vezes a aceleração. Ok? Bom, eu já tenho Px de A, eu já tenho P de B e eu já tenho a força F, não é isso? E já sei que a expressão que vai me dar o valor do que seria a aceleração eu já tinha feito anteriormente, que é essa daqui. Né? A gente substitui agora os valores. Ó. A força F é 3, o peso de B é 10, o Px sobre A é 10, massa de A é, no caso, 2, a massa de B é 1, né, que aqui a soma vai dar 3. Então 3A para a esquerda é igual a esse 10, simplifico com esse 10 aqui, né? Sobrou 3. Então A é igual a o quê? 1 metro por segundo ao quadrado. Que é 3 por 3. Ok? Bom, gente. Termino então aqui nossa aula de plano inclinado. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.